quando o Paulito faz ficar irmão, é isso. É brigar por causa do bife maior. E o projeto do Aldeia? E o projeto do Aldeia do Fale, quem fez o projeto do Aldeia existe desde quando eu era estudante de arquitetura. Foi um professor meu, que infelizmente não está aqui com a gente, ele faleceu, que é o Solimar. Ele fez um projeto chamava Mansões Bernardo Saião. Era um loteamento aberto. Então, ele está aprovado há muitos anos. A gente não podia perder esse projeto. Então, foi feito um projeto de lei que nós participamos, até a FGR participou junto, que era uma lei para aprovar condomínio fechado em Goiânia. Nós viajamos com o pessoal da prefeitura e fez esse trabalho. Na mesma época, a gente estava fazendo o Granville. Foi bem antes dos jardins. O problema é que em Goiânia demora muito a aprovar. Exato. E a Aparecida foi tipo, rapidão, assim, 20 dias aprovou. Exato. Mas assim, aí o que eu fiz? Eu participei muito lá, assim, de alguns projetos lá dentro da Hípica, né, de os espaços, né, dentro da portaria. Na portaria nós fizemos um concurso, depois eu fiz já teve reformas lá, então fiz de alguns espaços lá dentro de equipamentos que eu fiz. A gente pode falar que é um trabalho mais de urbanismo do que de arquitetura? Sim, é porque lá teve o projeto de urbanismo lá, que é o mais importante, né? Na época era assim, difícil de fazer entender que tinha que ter uma portaria mais, né, até com os meninos da FGR, eles falaram, mas para que essa portaria? Eu falei assim, não, é porque eu fui em São Paulo, conheci o Alphaville, conversei com o arquiteto que fez os Alphavilles, e uma coisa que eu não me esqueci, ele falou assim, primeiro eu vou te mostrar o que não fazer e depois o que deve fazer. E foi baseado nesse como deve fazer que nós encaminhamos a legislação em Goiânia, junto com os arquitetos da prefeitura, na época. Então isso foi o Aldeia... O que não podia fazer? Não podia fazer, por exemplo, que ninguém sabia de segurança, fazer um lote encostado na divisa, porque aí perdia a segurança. Então, era difícil convencer os donos dos terrenos que você tinha que fazer uma via periférica dentro do condomínio. Uma rua para dar segurança. Entendeu? Então, porque quando você encosta o lote, o que acontece? O ladrão cai dentro da sua casa. Cai dentro da sua casa e ninguém vê. Aí não perde totalmente a segurança. E os primeiros Alphavilles ele fez assim, encostando no fundo, porque economiza mais sistema viário, né? Entendi. Você teve uma experiência no Tocantins também? Sim. No Tocantins, porque nessa época que eu fiz esses projetos lá com o Luiz Fernando, ele me convidou para participar dos projetos de Palmas. Gente, nós estamos falando de uma pioneira do Tocantins, né? Palmas estava sendo projetada. Parece impossível. Eu olhava assim, e eu lembro que nós fomos um dia lá em Palmas com o governador, ele foi mostrar um lugar que ele gostaria que fizesse o palácio, né? Aí eu olhei assim, quando eu olhei distante, é um lugar mais alto, sabe que lá é muito plano, e tem esse lugar mais alto. Eu olhei assim, foi passado assim umas 100 emas. Eu olhei e falei, eu acho que o senhor é doido. Isso aqui não vai virar cidade não, governador. Ele falou assim, vai. E virou. Ele era... Siqueira Campos. O Siqueira Campos era atrevido, viu? O que você fez lá no Tocantins? Aí eu fiz o Palácio do Governo, né? Fiz as secretarias de governo, fiz um museu. Algumas obras que eu fiz, projetos, não foram executados, porque não deu tempo. Mas fiz obra no interior, muita obra no interior do estado, porque eu tive uma experiência grande, porque eu trabalhei muitos anos na Suplan, que fazia obras para o governo. Aí o governador falou, me ajuda, pelo amor de Deus. O povo me pede, eu não sei o que eu faço. Aí eu fiz um albinho assim para ele, só de estudos, fazia tudo à mão naquela época, né? De hospital, de escola, tudo que eu já tinha feito dentro da Suplan, eu fui fazendo para ele. E algumas coisas desses projetos foram desenvolvidos ao longo do tempo que ele ficou, né? Porque ele ficou duas gestões, né? E aí foi assim. E quando você estava lá, como que ficou a questão da sua presença na Tropical? Então, eu fazia lá as coisas que apareciam na Tropical. E lá, eu não mudei para lá, porque não tinha cidade ainda, né?
Eu ia para... A gente ficava na... Estou falando em 86, 7, 8, né? Nem lembro, mas é por aí. Final dos anos 80, com certeza. Isso, foi. Eu ficava lá, quando eu ia ver obra e tudo, ficava junto à casa do governador, com a dona Aureni, que era a esposa do doutor do Siqueira Campos, ou na casa do Rubens Guerra, que era o secretário de obras, que por um acaso era muito amigo da minha família. Eles me ancoraram, porque só tinha eu de mulher lá, então era pioneiro mesmo, não tinha nada na cidade. A primeira vez que eu comi pão de queijo em Palmas, nós fizemos uma festa de pão de queijo aqui, porque não tinha nada, né? E não existia cidade, existia o terreno. E o dia que, eu me lembro o dia que inaugurou o palácio, que a gente estava esperando o presidente, que era na época o Sarney. Não, era o Collor. Era o Collor. Ele até foi. Nós fomos preparar tudo um dia antes, que acendeu as luzes do palácio, acabou a energia da cidade inteira, do entorno. Deve ter ficado bonito só o palácio iluminado. Não tinha exagero de iluminação, mas era uma obra assim, grandiosa, né? E aí ficou acesa assim, a cidade toda, então as cidades do interior ali do entorno, acabou a energia deles, não tinha jeito. Mas foi muito interessante. E foi uma surpresa muito bacana, assim. Eu falei assim, nossa, acho que é a primeira vez que eu acho um projeto menos bonito do que a obra, que a gente sempre acha que modifica muito, né? Mas a obra, assim, quando eu vi aquilo ali, eu falei assim, nossa, é mais bonito que o projeto. Que bacana. E hoje, a Lucy faz o quê? Olha, hoje eu fiz muita casa, faço ainda casas, assim, muito prédio, mas hoje eu me sinto mais atraída pelos projetos de urbanismo. Os condomínios fechados, que a gente tem uma técnica nova. Mas ela gosta de colocar praça, fonte, rio, mato, não é isso? Isso. Os projetos que a gente tem feito, agora a gente inaugurou agora há pouco tempo a aldeia do Vale de Perinópolis. Perinópolis é minha paixão, eu adoro aquela cidade. Eu não nasci lá, mas eu gostaria de ter até nascido. Só nasci em Goiânia mesmo, mas teve uma época que eu falei, nossa, eu queria ter nascido aqui, que eu queria ser pastorinha, queria ser tudo. Eu vou lá desde adolescente, né? E aí nós temos um projeto muito encantador, que é um projeto que a gente tem feito na Tropical, em várias áreas. Nós já temos ele feito, o primeiro foi feito na Santa Branca, Fazenda Santa Branca. Teresópolis. Em Teresópolis. A Santa Branca foi o nosso primeiro, que a gente uniu detalhes da permacultura dentro do urbanismo. Quer dizer, é um local integrado totalmente com a natureza. Respeitando a natureza e uma sinergia, né? Um ajudando o outro. Respeitando e às vezes, no caso da Santa Branca, por exemplo, era um pasto, a fazenda era um pasto. E nós estamos transformando esse pasto numa floresta. Se você pegar as fotos de quando implantou o projeto, não tinha árvore nenhuma, que era um pasto. E hoje virou uma mata. Eu gosto sempre de mostrar esse exemplo, mostro pelo Google, né? O antes e depois. O antes e depois. É muito bacana. A gente estava falando do Aldeia do Vale de Perinópolis. De Perinópolis, isso. O Aldeia do Vale de Perinópolis, eu acho encantador, assim, porque a região é muito bonita. A região é linda, assim, o lugar, sabe? Então, assim, eu acho que lá uniu as duas coisas, a região, o detalhe de você respeitar a natureza, que você infiltra toda a água da chuva no solo, e os equipamentos que a gente tem colocado nos condomínios dá uma coisa muito bacana. E eu gosto dessa coisa da habitação em si. Habitação, assim, quando você vai fazer um projeto de urbanismo, ele tem uma escala diferente da arquitetura, né? Porque eu faço arquitetura, normalmente eu faço arquitetura muito dentro dos condomínios, né? Os equipamentos, tudo. Mas, assim, a escala do urbanismo, você tem que imaginar as pessoas andando de carro, onde que elas vão passar, quem está andando a pé, quem vai encontrar com quem. Então, parece que tem uma escala maior, sabe? Não é uma escala, não sei se não é que é mais importante, de jeito nenhum. Eu acho que não tem nenhum mais importante que o outro. Mas é uma escala que me atrai fazer o projeto. Eu gosto muito do urbanismo. Para a gente terminar, o que mudou da época que você começou para hoje? Bom,
da época que eu comecei, não existia ainda essa coisa da permacultura, que eu acho, assim, bacana demais, que tem até aquele arquiteto que faleceu aqui, não sei se você ficou sabendo, de um arquiteto, agora eu esqueci se ele é japonês ou chinês. Esqueci o nome também, me desculpe, vocês me desculpem, mas ele ficou conhecido no mundo inteiro como um arquiteto esponja. Ele tem feito isso e ficou conhecido no mundo inteiro. Como a gente não é de divulgar, de falar muito, a gente faz isso há muitos anos, que a Santa Branca já tem mais de 20 anos que foi feito. E ele não deixa de ser o mesmo critério que ele teve fazendo isso aí em vários lugares no mundo, que é levar a água para o subsolo. Por isso que ele chama arquiteto esponja, que ele leva a água para o subsolo. Né? Aí eu até falei assim, mas eu acho que eu sou uma urbanista esponja também, porque eu vivo colocando a água para o subsolo, né? Então, a diferença é que eu acho que isso aí muda muito. Eu não tinha preocupação com o meio ambiente que tem hoje, é isso? Não tinha essa preocupação. Eu sempre fui uma pessoa assim, preocupada com o meio ambiente, porque quando eu trabalhava lá na Suplan, eu transformei um pedido do governador na época, era de fazer um clube do povo. Estava começando o Partido Verde, eu lembro do Fábio Feldman falar, e fiz um trabalho, fiz uma palestra da Maria Tereza de Pádua, que era uma ambientalista na época muito conhecida, né? E aí lá, ela estava falando dos parques ecológicos, que toda cidade tinha que ter um parque ecológico, mas a minha cidade não tem. Aí eu transformei, com a ajuda de algumas pessoas que eram da área, assim, lá na Suplan, que não é um órgão ambiental, mas que eu tinha esse pensamento, né, e consegui com o governador transformar o Parque do Povo no Parque Ecológico de Goiânia, que é o parque que a gente tem aqui. Perfeito, perfeito. Então, a mudança que eu acho assim, que teve no urbanismo, tem esse um pouco também do meu desejo ali também, e dos meus irmãos, né, porque eles tinham que aceitar que eles são empreendedores, né, e aí eu tive que lutar para falar só, uma árvore aqui, ela vai valer muito mais do que esse lote, muitos lotes aí que não tem nenhuma árvore, e realmente vale. Bom, Lucy, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por ter partilhado um pouco da sua vida conosco. Tá bom, eu que agradeço vocês por ter me convidado e ter participado dessa preocupação de vocês da habitação. Pessoal, continuem com a gente que nós vamos ter muito mais entrevistas como essa aqui no decorrer do ano. Até a próxima.